Técnicas integrativas ajudam a melhorar a endometriose. Endometriose. Você sofre com sintomas da endometriose, sente dor, e o que você pode então fazer para melhorar a endometriose? Então, daqui a pouco eu vou trazer uma dica aqui que você já pode fazer de imediato para melhorar a endometriose, para ajudar, pelo menos no processo de diminuir a inflamação, a dor, mas também compreender nesse vídeo qual é a linguagem simbólica emocional que está por trás desse sintoma, né, dessa doença, e também compreender o porquê, né? Qual é o comando biológico, o que, que acontece no organismo para que isso acabe se desenvolvendo. Então fica aqui comigo, fica nesse vídeo para a gente fazer um bate-papo, entender melhor sobre a endometriose, quais são as questões emocionais envolvendo esse processo. Eu sou o Rafael e vamos lá então falar um pouco mais sobre esse processo da endometriose. Então começando com uma dica, né? Então a endometriose, fisiologicamente falando, ela vai acabar sendo uma questão vinculada a uma falha do sistema imunológico. E aí ao longo do vídeo vocês vão entender isso melhor. Mas um sistema imunológico mais enfraquecido, ele acaba não fazendo o papel completo que ele poderia fazer, fazer a limpeza que precisa, ou reconhecer células que deveriam ser eliminadas e não estão sendo. E o que faz com que o sistema imunológico ele fique funcionando de uma maneira menos ativa é a questão de estresse crônico. Então, quando a gente está sob estresse crônico, a gente acaba, né, o cortisol, ele acaba fazendo com que o sistema imunológico fique com sua ação diminuída. Porque quando a gente está estressado, o nosso corpo ele se prepara para bater ou para correr. E o cortisol é um hormônio liberado no estresse. Então, o que acontece? Quando a gente está em reação de proteção, o sangue precisa ser direcionado mais para os braços e para as pernas, menos para os órgãos, para que a gente possa estar preparado para bater ou para correr. E, consequentemente, também parar de gastar energia com uma série de coisas. E se tem um sistema que usa muita energia, é o sistema imunológico. Então, ele é reduzida a atividade do sistema imunológico. Porque naquele momento passageiro de ameaça, a gente precisa estar pronto para bater ou para correr, se defender. Mas é um momento passageiro. O problema é que quando a gente está em estresse crônico, isso se torna algo mais contínuo. Então, o sistema imunológico fica menos eficiente. E também tem um estudo do Instituto HeartMath que demonstra que o nosso DNA responde às emoções, quando a gente fala situações de estresse, situações de ameaça, mantendo a sua cadeia de DNA contraída e ali o metabolismo fica comprometido. Então tem várias outras questões aí envolvidas. Mas é importante entender que o sistema imunológico ele vai ser reduzido, vai ser diminuída a sua eficiência, a sua atividade, por causa do estresse crônico. E na maioria das doenças que a gente tem, na maioria dos sintomas, das dores que a gente desenvolve, no final do processo, o que acaba acontecendo no nosso organismo é uma reação de estresse crônico. Ele inflama e fica sob ameaça. Mas aí a gente vai entender simbolicamente o que que é essa ameaça, o que que é esse processo emocional que dá um comando biológico específico que vai gerar um problema em determinado lugar, e nesse caso a endometriose. Mas então o que que a gente pode fazer para ativar o sistema imunológico, para melhorar o sistema imunológico? E aí depois eu vou explicar por que que há uma falha do sistema imunológico e daí o que que essa falha tem a ver com a endometriose. Mas o que que a gente pode fazer então? O que que vocês mulheres podem fazer para ativar, para melhorar o sistema imunológico? A gente precisa cortar a reação de estresse. E para fazer isso, tem um exercício muito importante, muito poderoso, que foi desenvolvido também pelo Instituto HeartMath. Então, para quem quiser pesquisar, quiser buscar informações sobre o Instituto HeartMath e as pesquisas que eles desenvolvem, é só colocar lá Instituto HeartMath, em inglês, Coração e Matemática, HeartMath, tá? E que vocês vão ver que tem muita pesquisa, é muito legal. E eles desenvolveram um exercício chamado coerência cardíaca. Então, o nosso coração, ele tem uma influência muito grande no nosso corpo, na regulação do nosso organismo. Então, o coração é o primeiro órgão físico a se formar e começar, né, a bombear, a fazer toda uma função essencial para o nosso organismo. Na medicina chinesa, a gente fala que é o imperador. Por que o imperador? Porque ele tem uma função essencial que é como se fosse algo assim sanguíneo, né? Não é todo mundo que pode ser, né, ter um lugar de um posto, de ser rei, rainha, imperador, imperatriz, né? Que você tem que ter uma linhagem.
Então, na medicina chinesa, eles falam que o coração é o imperador porque ele tem uma função que só ele é capaz de fazer, que é ler o propósito de vida, ler a direção de vida, qual é o caminho que a gente veio servir nessa vida e se alinhar com isso e trazer um ritmo. E por isso a gente fica com ritmo cardíaco. Então, quando a gente se perde desse processo, a gente fica sem ritmo ou gera arritmia. Mas esse é um outro assunto, mas estou trazendo aqui informações que são importantes. Mas o Instituto HeartMath, então, trouxe traz, né, ensina a fazer um exercício chamado coerência cardíaca, que basicamente é um exercício de meditação, mas ele é muito simples de fazer, muito rápido e eficiente. E por que ele é eficiente? Porque o coração, ele emite uma onda eletromagnética, que chama torus. Essa onda eletromagnética, quando ela se alinha com a onda eletromagnética do cérebro e a pressão arterial, isso gera um estado que eles chamam de coerência. Então, o coração fica em coerência cardíaca. E essa coerência faz com que o coração libere dois hormônios muito importantes: a ocitocina, o hormônio do amor e do prazer, e um outro hormônio que só o coração produz, que chama atropeptídeo. E esse hormônio ele corta os efeitos do estresse no organismo, regula a célula no efeito de numa questão que ela tem de que chama bomba de sódio e potássio, que é o equilíbrio eletrolítico da célula. Então, é um hormônio que regula muito o nosso organismo e que vai tirar a gente, vai cortar, né, o estresse. Naquela hora ele corta o estresse, ele tira a gente do estresse, pelo menos naquele momento do estresse crônico. Então, se a gente cria o hábito de desenvolver esse exercício, a gente começa a criar novas memórias e faz com que o nosso organismo entre mais tempo em coerência cardíaca. E fazendo isso, a gente vai reduzir o processo de produção de cortisol, no cortisol por estresse crônico, ele volta para uma normalidade, e isso faz com que o corpo fique menos sensível, fique menos resistente ao cortisol, porque se você tem cortisol abundante, o corpo vai ficar mais resistente, e isso faz aumentar o processo inflamatório. O cortisol é um hormônio anti-inflamatório. Só que quando ele está em constância, né, em excesso no organismo, o organismo começa a ficar mais resistente. E aí o organismo inflama. Então, com a redução e a normalização do cortisol, o que, que acontece? Os processos inflamatórios começam a reduzir. E se reduz o processo inflamatório, isso vai ajudar a melhorar o sintoma da endometriose. Porque a endometriose, a célula do endométrio, né? Então, endometriose, o que, que é? São células do endométrio, do útero, que invadem outros tecidos, como tecidos próximos, né? Então, como a bexiga, o intestino, os ovários, as trompas, né? A região ali mais próxima do útero. Então, quando essas células estão ali, elas vão responder ao ciclo menstrual. E aí elas vão, em algum momento, o quê? Crescer para descamar, para inflamar, como acontece no útero, para liberar aquele óvulo que não foi fecundado. E aí isso vai gerar muita dor, né? Isso gera muito desconforto, desregula completamente o ciclo menstrual, enfim, tem várias questões. E aí esse processo, então a gente consegue minimizar, reduzir um pouco essa questão do processo inflamatório com esse exercício. Então, façam esse exercício que eu vou passar agora para vocês e depois escrevam aqui nos comentários o que vocês acharam, se ajudou, né, se você tem endometriose, se você percebeu diferença, tá bom? Essa prática é uma prática diária, se vocês podem fazer, então, diariamente, aí eu recomendo que seja pelo menos uma vez por dia por 5 minutos. Pode fazer mais vezes, quantas vezes quiser, pelo tempo que quiser, mas eu recomendo fazer pelo menos uma vez por dia por 5 minutos. Pode ser na posição sentada, pode ser na posição deitada, como vocês preferirem e for mais fácil. Como que a gente faz, então? Primeiramente, vocês vão tocar na região do coração com os dedos e tentar sentir o coração bater. E aí, quando vocês tocarem e sentirem o coração bater, vocês vão prestar atenção nesse coração batendo. Então, você vai ali ficar prestando atenção. Então, o seu foco agora vai ser se concentrar no coração batendo. E você vai ficar por 5 minutos concentrada em sentir o seu coração batendo. É só isso o exercício, né? Ele tem várias etapas, vários desenvolvimentos, mas para o que é importante agora é o suficiente, tá? Então, vocês tocam o coração e vão ficar em silêncio, prestando atenção no coração de olhos fechados. Quando vocês perceberem que vocês se distraíram com alguma coisa, com os pensamentos, com barulho, volta o foco pro coração, sentindo o coração bater. Então, colocar o dedo ajuda porque direciona a atenção por 5 minutos, tá? Uma vez por dia. Vocês podem fazer mais vezes. Isso é o suficiente, de acordo com o Instituto HeartMath, para já reduzir grandemente o nível de estresse interno. E, né, pessoal, estresse crônico não é uma coisa externa que você muitas vezes vai perceber.
são ações metabólicas internas que estão acontecendo. E aí, quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que vai ajudar, vai acalmar, né, e vai começar a reduzir os processos inflamatórios. Se isso virar memória, mesmo sem vocês estarem fazendo exercício, o corpo ele acaba entrando mais facilmente no estado de coerência cardíaca. Então, façam exercício, porque vale a pena, tá bom? E depois deixem os comentários aqui para falar o que vocês sentiram de mudança aí para vocês no corpo de vocês. E agora vamos entender a endometriose. Então, como eu falei, endometriose são células do endométrio que invadem outros tecidos nas proximidades, que pode ser intestino, bexiga, as trompas, os ovários e outras estruturas, depende de cada pessoa, mas normalmente nessa região próxima da pelve. E por que será que isso acontece? Então, pela fisiologia, pelas explicações médicas, toda mulher não, né, mas 90% das mulheres tem uma coisa chamada refluxo na menstruação. Então, essa é uma teoria. E esse refluxo faz o quê? Faz com que o sangue ele invada esses outros tecidos. E aí, o que vai acontecer? O sistema imunológico vai ativar, vai fazer reconhecimento que aquelas células não podem ficar ali, né, que são as células do endométrio, desse processo menstrual. E aí os macrófagos, que são uma das células que vão fazer um trabalho de defesa, vão lá limpar, comer essas células e fazer a limpeza. E aí, segundo essa teoria, é uma falha, né, então, do sistema imunológico em fazer esse reconhecimento e mandar os macrófagos liberarem, né, limparem o tecido. E aí acaba que os tecidos, acaba que fica, né, então essas células não são eliminadas corretamente, e aí algumas células vão ficando e elas vão ficando ali nos outros tecidos e com os hormônios do ciclo menstrual que vai acontecendo, então progesterona, estrogênio e outros hormônios que vão sendo liberados vão começar a fazer o quê? Vão fazer essas células começarem a criar vascularização e aí elas vão se enraizar naqueles outros tecidos e elas vão responder ao ciclo menstrual fazendo o processo de sangramento, como acontece no útero, só que ali não tem por onde esse sangue escapar, e aí acaba gerando dor, acaba gerando uma série de complicações. Essa é na teoria da fisiologia. E o que faz o sistema imunológico ele ficar, né, menos eficiente é quando a gente está sob estresse crônico, né? A não ser que você tenha algum outro tipo de doença do sistema imunológico. Mas esse processo é natural do estresse crônico, e isso vai gerar um processo, então, uma diminuição da atividade do sistema imunológico, e essa diminuição da atividade faz com que tenha uma possibilidade dessas células não serem limpas adequadamente e começar a desenvolver endometriose. Agora, vamos entender por que isso acontece na mensagem simbólica, emocional, psicossomática. Qual é a somatização? O que está acontecendo por trás? Quais são os tipos de questões que estão envolvidas nisso e que acabam gerando um comando biológico para ser nessa estrutura que começa a trazer o problema, né, de começar a gerar um processo de endometriose, que é um aumento das células do endométrio em outros tecidos, a invasão. Então, existe, pessoal, uma coisa muito importante da gente entender, que é assim, nós, seres humanos, somos seres complexos. E o que acontece é que em biologia tem muitas variáveis. Então, o processo emocional, ele comanda, porque é uma programação. Então, se a gente monta uma programação nas nossas memórias, o nosso corpo segue isso. O nosso organismo vai manifestar o que está em memória, o que está escrito na memória. E a memória, ela é formada por uma molécula que chama peptídeo, que é estruturada, que tem informação, mas também junto com a emoção. Então, pode ter emoção associada. E quando essa emoção está associada, ela é entendida como ruim ou desconfortável, ela vai gerar reação de proteção e comando biológico. O que é comando biológico? É uma ação em que o órgão vai ter que agir mediante aquela situação que ele está sentindo, que ele está recebendo de informação. E aí ele vai ter que agir. Então, por exemplo, se eu tenho uma questão um útero que não está conseguindo segurar um óvulo e fazer ele crescer e desenvolver, então o útero como um comando biológico, ele precisa fazer o quê? Crescer, ganhar, encorpar, ficar maior para tentar fazer o quê? Tentar segurar o óvulo. Isso é um comando biológico. Mas para esse comando biológico, a gente vai ter as questões emocionais que vão estar ligadas a isso. E aí por isso que acaba cada pessoa desenvolvendo um tipo de coisa. Então tem gente que vai ter endometriose, tem pessoas que vão ter outras questões.
né? Então, com o mesmo tipo desculpa, não com o mesmo tipo de trauma, de acordo com o tipo de trauma, de acordo com o tipo de questão, é que acaba sendo afetado mais um lugar do que o outro, né? Então, isso é o que muda e diferencia. Às vezes a pessoa, uma ter dor no ombro, outra pessoa ter ovário policístico, a outra ter endometriose, a outra ter síndrome do intestino irritável, outra ter diabetes, enfim, e essas variáveis todas. Então, o que que acontece? O útero, ele tem um papel de desenvolver o óvulo. Então, quando o óvulo foi fecundado e já está lá no útero, o que que o útero vai fazer? Ele vai agora fazer esse óvulo crescer, desenvolver ele para fazer o processo gestacional. Em tese, seria isso. Só que aí o que que acontece? Nesse processo de desenvolver, né, ele é simbólico, não necessariamente a gente precisa ter, né, falar em, eu fui lá, estou tentando engravidar, e aí eu não consegui e abortei. Então, então múltiplos abortos, ou quando a gente aborta, isso é uma questão que pode trazer um problema, em geral, uma endometriose? É, emocional é. Mas aí a gente já está falando de uma ação real. Então, a mulher engravidou, e perdeu, né? Teve o aborto espontâneo. Isso é uma situação real e que vai acontecer. Então, isso pode ser um gerador de trauma, né? Eu não sou capaz, então qual que é o trauma? Eu não sou capaz de desenvolver a vida. Eu não sou capaz de ser de ser fértil, né? De ser uma mulher que vai desenvolver um, um feto, né? Uma gestação. E isso é um comando inconsciente, gente, emocional. E isso pode dar um comando biológico desse processo do útero acabar tendo aquela necessidade de crescer, né, de aumentar, e isso vai gerar, então, assim, pode gerar, então, esse processo do aumento, gerando estresse, isso é um trauma, então gera estresse, baixa sistema imunológico, e a região afetada é a região que está sendo envolvida nesse processo do desenvolvimento. E de ações simbólicas, o útero vai estar ligado a tudo que uma mulher ela quer desenvolver e foi impedida. Então, tudo que você, mulher, quer, né, quer desenvolver, você quer fazer crescer, desenvolver, e você está sendo impedida. E aí isso é uma situação abusiva. Então, situações de abuso que estão me interrompendo, estão me impedindo de fazer algo de ser desenvolvido, crescer como um projeto, como algo que eu me dedico. E tem a ver com algo muito profundo. Então, é algo que você está realmente muito dedicada, apostando as suas ideias, apostando a sua energia, querendo muito que aconteça. Então, situações da sua vida que você quer muito que aconteça, que você quer desenvolver, que você quer nutrir, que você quer fazer crescer, e aí seja um trabalho, seja um projeto que você tem em mente, seja qualquer coisa que tenha essa conotação. Eu quero, eu tenho uma conexão, eu tenho um desejo, uma vontade muito profunda de fazer isso aqui, né, que está nas minhas mãos, o que eu quero fazer desenvolver, crescer, quero, né, dar vida a esse processo. Então, qualquer coisa simbólica que tenha essa conotação. Ficou claro isso? Então, quando isso é impedido, então qualquer tipo de impedimento em relação a isso. E aí esse impedimento ele pode ser um impedimento externo de pessoas, né, na vida, ao longo, no desenvolvimento da sua vida, então pensa assim, na sua infância, de pais que talvez bloquearam muito o desenvolvimento, por rigidez, por, né, uma educação rígida ou por machismo mesmo, de falar, não, a mulher não pode fazer isso, né? Então, qualquer situação que vai desenvolver, seja num momento de vida atual, em que você se relaciona com as pessoas e existe um bloqueio nos relacionamentos afetivos, e essa pessoa ela te bloqueia, né, nas coisas que você quer fazer, ou ela te atrapalha, né? Então, são questões que envolvem o desenvolvimento, né, de algo que você quer desenvolver, que você quer fazer crescer, que você quer fazer com que aquilo se expanda, e que está muito ligado a um desejo muito forte, algo que tem muito sentido na sua vida, e que você não pode fazer, você não está conseguindo fazer porque tem algo que está te bloqueando, né? Tem situações que estão te impedindo, tá? Então, isso é uma das questões. Entendem isso? É importante, se ficou dúvida, deixa uma mensagem aqui, tá bom? Que eu tento explicar de uma maneira melhor, se caso ficou dúvida aí, tá? Mas, simbolicamente, tem muito a ver com essa questão. Tem também uma outra questão, que é a questão de ser uma boa mulher. Então, de ser uma boa mulher tem muito a ver com aquela questão dos antigos,
né, que traziam da mulher gerar, né, então ter o papel da mulher. Então, tem muito isso ainda no nosso programa biológico, né? Então, no programa biológico, a gente herda muita coisa que tem a ver com esse tipo de memória, né? Embora hoje a gente se viva numa sociedade mais moderna, né, que a gente tem esse processo de somos iguais, né, fazemos tudo da mesma maneira, mas a gente sabe que ainda tem muito preconceito, tem muita diferença, inclusive nas empresas, as diferenças de salário. Então, a gente vê que tem muitas questões ainda em que as mulheres têm e precisam, né, muitas vezes, se esforçar muito mais para conseguir mostrar o valor, para conseguir mostrar alguma coisa em relação ao homem, né, infelizmente. Mas acontece bastante. Então, situações em que né, vão fazer com que você, por ser mulher, né, tenha um sentimento de não estar sendo boa o suficiente como uma mulher para fazer alguma coisa, né? Então, isso também é um programa biológico que pode afetar a questão do útero, porque o útero é uma coisa única da mulher. Então, quando você é afetada nesse processo de valorização, no sentido de ser uma boa mulher, né, de ser mulher e de poder se desenvolver e se mostrar como uma mulher, isso, né, essa questão ela acaba afetando, né, a questão de que pode gerar a questão da endometriose, porque te afeta num lugar muito íntimo, né? Afeta a mulher num lugar muito íntimo porque é uma questão do útero. Então, o útero é aquilo que você desenvolve profundamente. Então, são essas questões que estão envolvidas e que podem trazer um programa biológico para o crescimento, né, para acontecer a endometriose. E a endometriose, e já vários estudos demonstram que a incidência é muito maior nas mulheres que têm questões familiares. Então, você tem mãe, avós que tiveram endometriose, a incidência é muito maior para a mulher ter, né, do que no caso de mulheres que não tiveram mães ou avós que tiveram endometriose. Então, o que que isso significa? Que a endometriose é uma doença que ela vem muito da questão das memórias transgeracionais também. Então, pode ser que você não tenha passado na sua vida por nenhum tipo de questão do que eu estou falando, mas inconscientemente você herdou as memórias dos seus antepassados, pelo efeito, né, pelas memórias transgeracionais, a epigenética. Então a gente herda as memórias dos antepassados por adaptação biológica. E a gente herda as coisas boas, mas a gente herda os traumas também. E nisso pode vir a questão de traumas, e aí os traumas são os traumas que eu falei, traumas vinculados a uma questão de ser uma boa mulher, principalmente pensando nas questões antigas. E aí traumas de abuso sexual, porque invade o que a mulher tem de mais íntimo, o útero. Abuso sexual, de abortos que foram cometidos, abortos provocados, principalmente os provocados, da retaliação de ser mulher, da mulher não ter direito a nada, de não poder fazer nada, né? A gente está falando de um passado próximo, porque há poucos anos atrás, vou colocar décadas atrás, a mulher estava brigando pelos direitos. Então, era muito suprimida, né? Era muito, tinha uma repressão muito grande em cima da mulher, e ainda tem lugares que a gente sabe que as mulheres continuam tendo essa desvalorização gigantesca. Então, essas memórias transgeracionais, elas vêm e elas estão lá no inconsciente. E os estudos demonstram que quem tem histórico na família, que são essas memórias genéticas, então quem tem histórico na família tem uma probabilidade maior de desenvolver a endometriose, que é o que os estudos mostram, por causa das memórias transgeracionais. Então, o que fazer para melhorar então a endometriose, além de todo o tratamento médico? A gente precisa usar dos recursos das técnicas integrativas para a gente explorar essas memórias inconscientes. E aí tem duas técnicas que eu recomendo que a gente consegue explorar muito as memórias inconscientes, que é o Theta Healing, que vai explorar muito as memórias inconscientes, principalmente as memórias de infância, porque a gente consegue testar o que tem no inconsciente, existe um teste que a gente faz, e a gente consegue desbloquear essas memórias, né? Ressignificar. O que é ressignificar a memória? A emoção, ela é muito volátil, como ela vem, ela vai. Então, a emoção, ela aceita ser ressignificada, ela muda. Então, quando a gente muda a conotação, a gente muda o peso que aquela memória tem. Então, a gente ressignifica ela através do Theta Healing, que é uma técnica de comandos. Então, a gente muda isso, e aí o que vai acontecer? A memória fica neutra. E aí ela perde aquele efeito
de gerar uma reação de estresse no organismo e de gerar uma reação de proteção e adaptação. Outra técnica essencial, no caso da endometriose principalmente, porque tem uma memória transgeracional, a maioria dos casos, é a constelação familiar sistêmica. E aí, através da constelação, a gente consegue desbloquear essas memórias, que é a mesma coisa do Teta Healing, ressignificar essas memórias, tirar a emoção ruim associada a ela e ela deixa de ser um trauma, das memórias herdadas pelos antepassados, e que a gente nem sabe que elas estão lá. Então, essas duas técnicas elas vão ajudar muito mesmo, no processo de tratamento da endometriose, junto com o tratamento médico e tudo que vai sendo feito. A acupuntura também é uma técnica que vai trazer muita ajuda, porque a acupuntura, quando a gente estimula, a gente trabalha sistema nervoso, sistema endócrino, então ajuda a regular muita coisa, a desinflamar o corpo, que também é essencial. E a gente consegue, através da acupuntura, também fazer a ressignificação de memórias. Mas nesse caso em específico, para a gente acessar memórias mais inconscientes, profundas, de uma maneira um pouco mais, talvez mais precisa ou mais rápida, o Theta Healing e a constelação familiar são muito importantes e boas de serem feitas e vai trazer bastante ajuda nessa questão, tá bom? Então, para vocês entenderem de maneira geral as questões da endometriose, então, o objetivo desse vídeo é fazer a gente enxergar aquilo que está oculto, entender, pessoal, que doença, dor, sintomas, são manifestações, são uma linguagem de adaptação que o organismo, então o organismo precisou se adaptar e aí ele comunica, ó, tá acontecendo algo errado, olha para cá, vamos mudar isso. É isso que o organismo está falando pra gente, tá? Então, prestem atenção nisso. Toda dor, todo sintoma, toda doença é uma linguagem. E quando a gente ouve essa linguagem, a gente entende essa linguagem, a gente muda, tá bom? Então façam o exercício que eu passei no começo do vídeo e também busquem ajuda das técnicas integrativas, com Theta Healing, a constelação familiar, a acupuntura, porque vão trazer ajuda para você. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês um pouco dessa abordagem. Então, curtam o vídeo, compartilhem com quem vocês acham que pode ajudar. Tá bom? Deixem os comentários, que é super importante esses comentários. E até o próximo vídeo.